Gravou a informação que eu passei no início. Ah, eita, não vou não mais passar não. Vai que não saia. Mas vamos lá. E como eu estava falando, essa questão, apesar de ter quatro alternativas, que poderia estar aí complicando, ter mais de uma lei orgânica aí para confundir a gente, né, com as informações é, na definição do processo legislativo para votar uma lei orgânica ser diferente, né, para a gente pensar um pouquinho mais. Mas a gente tem que lembrar, maior lei do município, lei orgânica, que é a Constituição Municipal. A Constituição Municipal é a lei orgânica municipal. Ela é baseada na Constituição Estadual, que é baseada também na Constituição Federal, né? Por isso que há atualização na Constituição, há também a necessidade de atualizar a lei orgânica, né? E o processo legislativo de atualizar, de modificar, de alterar, é o mesmo da criação da lei orgânica. A lei orgânica, para ser votada, ela passa por um processo legislativo, onde ela é votada em dois turnos, duas sessões. Dois turnos significa duas sessões. Por que, professor, não pode ser na mesma sessão, se convocar uma extraordinária, uma urgência? Olha o que a lei determina. Dois turnos e intervalo entre os turnos de, no mínimo, 10 dias. Então, a lei orgânica não pode ser votada em regime de urgência em dois turnos no mesmo dia. Não pode. Não pode ser votada em dois turnos em 7 dias. Não pode ser votada em dois turnos em 9 dias. No mínimo, 10 dias entre as sessões. Ficou claro isso, gente? Por que que é importante? Você vê a pergunta, ela tenta complicar. A gente sabe que tem matérias que o executivo, o chefe do executivo pode pedir urgência. E essa matéria de urgência ser votada na mesma sessão, sendo encerrada uma sessão, convocada extraordinária e ser votada segundo turno, no mesmo dia. Mas para a lei orgânica, para a alteração da lei orgânica ou para a votação da lei orgânica, isso não é possível, porque a lei determina que para a votação da lei orgânica é preciso ter esses critérios. Dois turnos, duas sessões para ser votada. 2/3 de votos na Câmara, ou seja, você divide o 11 por 3, mas 8 votos, porque é menos de 8, mas é 7, alguma coisa, não tem quebrado, então é no mínimo 8 votos para votar uma alteração na Constituição Municipal, numa Câmara como a nossa, que tem 11 vereadores. 2/3 de votos num intervalo de 10 dias. Eu não quero que vocês percam uma questão falando sobre o processo legislativo da Constituição Municipal. É um, é, tipo de questão que cobra muito. Quando você coloca no Google questões de lei orgânica municipal, concurso de prefeitura, aparecem muitas e aparece muito destaque sobre o processo legislativo da votação da lei orgânica, que também é o mesmo processo de alteração. E a nossa Constituição é uma Constituição que ela aceita emenda, ela aceita alteração, né? E a nossa Constituição Municipal também aceita, né? Isso aí faz parte do processo da Constituição, tanto federal como estadual como municipal. E o processo legislativo do município para aprovação, para alteração da lei orgânica, a gente não pode esquecer de maneira nenhuma. Pode perguntar, Jefferson. Tudo bom, Jefferson? Tá com a mão levantada ou foi por engano? Foi sem querer, foi sem querer. Tranquilo, beleza. Então vamos lá, vamos para frente que atrás tem gente. Deixa eu já apagar não, colocar aqui a cor normal, para não confundir. Aí, como eu estava falando antes, gente, eu concluí hoje, falta só a questão da referência bibliográfica da, do documento no Word, com a apostila
deu 111 páginas. Deu 111 páginas da apostila de regime jurídico. Eu vou encaminhar amanhã para a Lan House do Cristiano e vou mandar o arquivo digital para vocês. Assim que terminar a aula, eu vou terminar a questão da referência bibliográfica e vou mandar tanto a lei orgânica como o resumo do Lagoa da Canoa, Terra da Gente, que eu fiz com o estudo da história de Lagoa da Canoa, né? Com as questões e com o resumozinho, né? Para que vocês possam ir acompanhando e imprimir, né? Você imprime com 111 páginas de regime jurídico. Se você imprimir frente e verso, vai dar 56 laudas, né? 56 folhas, né? Não fica tão grande, né? E se você for imprimir o arquivo em PowerPoint, né, na apresentação, são 250 slides, né? É muito slide. Aí vamos lá. Nós temos aqui que José Barbosa, questão 28, participou do movimento emancipacionista. Alguém perguntou alguma coisa? Alguém falou alguma coisa? O que falar? Do distrito de Lagoa da Canoa. Não, acho que foi ligar o áudio sem querer, né? Vinculado ao município de Arapiraca, que veio a lograr êxito. No processo de organização do município, após a eleição do prefeito e dos integrantes da Câmara de Vereadores, José Barbosa Leite organiza o processo de formação das normas essenciais para regular o desenvolvimento do novo ente público. Nos termos da Constituição Federal, é uma dificuldade essa questão. Qual que é a resposta, gente? Nos termos da Constituição Federal, o município é regido pela lei orgânica. Lei federal, lei complementar, lei delegada, lei estadual, nada a ver. O município é regido pela lei orgânica. Dúvidas até o momento, gente? Dúvida até o momento? Muito bem, muito bem. Todo mundo, ninguém vai errar quando se falar qual é a lei que rege o município, todo mundo vai estar na pontinha da língua, que é a lei orgânica. A lei orgânica é a lei que rege o município, não só o município de Lagoa da Canoa, como todos os municípios têm a sua própria lei orgânica, né? Você pode mandar, como é? Qual é a pergunta? Esse questionário está na apostila que eu concluí hoje. Só falta só finalizar os slides. Os slides não, a referência. Só estou pegando algumas informações referenciando para concluir. Mas aí já vai estar já vai estar nessa apostila e não estão respondidas as questões. Tem outras questões que eu coloquei também no meio. Aí vocês vão utilizar essas questões para ir desenvolvendo o estudo de vocês, né? E aí vão acompanhando as aulas e também com a apostila lendo a lei e respondendo as questões também. A questão 29 fala com relação à organização político-administrativa do Estado brasileiro, assinala a alternativa incorreta. A alternativa incorreta. Alguém quer falar? Diga aí, Maísa. Fernando, é eu. Boa noite. Me Boa tira noite. uma dúvida. Eu já fiz a inscrição para participar dos aulão. Aí confirmei tudo direitinho. Eu espero que agora vá para a lista o meu nome, né? Uhum. Viu? Porque eu estou com o celular, eu não estou no computador fazendo essas inscrições, tudo é por celular.
Tranquilo, tranquilo. Os aulões, a gente está se organizando, tudo indica que já no dia 25 vai ser o primeiro. Só vendo a questão do detalhe do local mesmo. Apesar que a procura até o momento, ela não foi muito boa, não foi muito grande, não. 60 pessoas só inscreveram. Aí sendo 60 pessoas, sendo 20 e poucas do fundamental. E 20 e poucas também do superior e cerca de menos de 20 do médio. Não sei se as pessoas estão ainda na ilusão, aguardando, esperando o edital para realmente começar a estudar. Mas eu sei que, de qualquer forma, estão perdendo tempo. Quem não está estudando, quando chegar o edital, vai ser muito pouco tempo mesmo. Na questão 29, ele quer a questão incorreta, né? A errada. Então, vamos analisar item por item para a gente ver se tem algum erro. Na letra A, a fixação do subsídio. Salário de vereadores é de competência exclusiva da Câmara Municipal. Verdade ou falso ou verdadeiro? Salário de vereadores é exclusividade da Câmara Municipal? Verdade, muito bem, muito bem. É prerrogativa exclusiva da Câmara. Salário de prefeito, de secretário, vice-prefeito também é exclusividade da Câmara Municipal. Também são informações importantes. A lei que determina e define remuneração, subsídio de chefe do executivo, vice-prefeito, secretários e dos próprios vereadores é uma lei definida e feita pela Câmara de Vereadores. Qual deverá respeitar as prescrições estabelecidas na Constituição e na respectiva lei orgânica. Então, a letra A está correta. Letra B. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas. Câmara Municipal de Vereadores, ela é o controle interno ou controle externo do município? Vamos, eu quero a participação de vocês. Eu estou ansioso, com a energia lá em cima, para estarmos presencialmente com um bate-papo no presencial externo, gente, é externo. O vereador fiscaliza o executivo, ele é o externo. Não me façam isso mais. Vocês querem acabar com o meu nervo? Já estou embalado já com um negócio desse. Externo. Controle interno é o controle feito pela controladoria do município. Esse é o controle interno. A controladoria faz o controle interno. Qual é o controle interno? Analisar processo a processo de todas as secretarias e ver se está todo certinho dentro do que manda, do que determina a lei. O controle externo, a Câmara de Vereadores, analisa os processos, analisa as prestações de contas, fiscaliza o Executivo e tem o auxílio do Tribunal de Contas. Lembrando, Tribunal de Contas não é superior à Câmara de Vereadores. Tribunal de Contas auxilia a Câmara. O Tribunal de Contas, ele recomenda a aprovação das contas ou a rejeição das contas. Mas quem vai decidir se vai aprovar ou se vai rejeitar é a própria Câmara de Vereadores. Então, falou em controle é órgão de controle, órgão fiscalizador. Qual é o órgão fiscalizador externo? Câmara de Vereadores. Internamente, o executivo tem o setor que é chamado controladoria, que inclusive este ano vai ter concurso para equipar, montar uma controladoria que dê conta da demanda de trabalho, que hoje, atualmente, só são, eu acho que a controladoria salvo me engano, só são dois servidores, duas servidoras, na realidade, a dona Leônia
e a Joelma, que é a esposa do Rodrigo, da lotérica, que trabalham na controladoria. Só 2 pessoas para analisar todos os processos do município, 11 secretarias, N processos, N obras, N aquisição de equipamento, aquisição de alimento, tudo da educação, tudo da saúde, tudo, só são 2 profissionais. É muito pouco. Mas esse ano, a partir do concurso, vai ter vagas para contador, controlador, uma série de profissionais que vai montar uma secretaria, uma controladoria com condições, com corpo técnico suficiente para dar conta de todos esses processos, que não é pouco o trabalho. Então, controle externo, lembrando, ninguém vai esquecer disso mais. Ninguém vai esquecer qual é a lei que rege o município, ninguém vai esquecer o processo legislativo da votação da lei orgânica, ninguém vai esquecer que a Câmara de Vereadores é o controle externo, é aquele órgão que é responsável pela fiscalização do Executivo. E ele tem o apoio do Tribunal de Contas, sendo que o Tribunal de Contas não é superior à Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores apenas tem o apoio, o auxílio do Tribunal de Contas. Estados ou municípios, os conselhos ou tribunais de contas do município onde houver. Só existe Tribunal de Contas do município, os grandes, está falando de São Paulo, Rio, que tem Tribunal de Contas municipais. Mas o restante dos estados tem Tribunal de Contas estadual, que são responsáveis por auxiliar todas as câmaras de vereadores do estado. No caso aqui, Tribunal de Contas Estadual de Alagoas, tem, acho que são 17 conselheiros, salvo me engano, ou 17 ou é 21 conselheiros, que são responsáveis pelos 102 municípios de Alagoas. Estão divididos. Cada conselheiro tem a responsabilidade de acompanhar e tem um corpo de funcionários, né, de técnicos, que assessoram os conselheiros a estarem auxiliando todas as câmaras de vereadores nesse trabalho de controle externo que ele exerce, né, de fiscalização. Então, letra B está corretinha, não é o que a gente está procurando. A letra C, vamos analisar. A União intervirá em municípios localizados em território federal quando não tiver sido aplicados o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nos serviços públicos de saúde. É regra, está lá na Constituição. Todo município tem que gastar do dinheiro do FPM 25% na educação e 15% na saúde. O município que não cumprir com essa exigência constitucional, ele fere a Constituição e pode sofrer intervenção. Tenho certeza que vocês sabiam e sabem que, mesmo quem nunca estudou lei orgânica, quem nunca estudou direito, sabe que o município é obrigado a gastar 25% na educação e 15% na saúde do dinheiro do FPM. Recurso público municipal, ele é dividido. Temos o FPM, temos o recurso do Fundeb, temos o recurso do SUS, temos o recurso da assistência social, do Fundo da Assistência Social, temos o recurso do ICMS, do IPVA, tem N recursos que vão entrando nos cofres do município. Recurso do Fundeb é utilizado para gastar na educação. O SUS, utilizado para gastar na saúde. O da assistência, utilizado para gastar na assistência. E o FPM, o FPM pode ser repartido e alocado de acordo com o orçamento aprovado em todas as secretarias, sendo que na educação é no mínimo 25% desse recurso do FPM na educação e na saúde no mínimo 15%. Né? Então, a gente tem que guardar essas informações, são informações importantes para a nossa prova. Então, está correto a letra C.
só pode ser a letra D, a nossa resposta, né? A resposta errada, né? Aí diz o seguinte, a letra D: adequar-se ao Pacto Federativo Brasileiro, lei estadual que fixa número de vereadores ou forma como essa fixação deve ser feita, na medida em que é limitada a capacidade municipal de autogoverno. Tá aqui o erro. Quem determina número de vereadores é lei municipal. É lei municipal. Lei municipal que determina o número de vereadores. Qual é a regra? A regra é de acordo com a quantidade de habitantes, a quantidade de habitantes, no mínimo 9 e no máximo 55. 9, todas as cidades até 15 mil habitantes, e de 15 a 25 tem 11, de 25 a mais, aí vai 13, e assim vai até 55. Mas a lei que determina o número de vereadores é uma lei municipal, não é uma lei estadual. A Assembleia não vai estar preocupada em determinar quantos vereadores vai ter na Canoa, vai ter em Arapiraca, vai ter em Maceió. Não. É cada Câmara Municipal que regula essa, essa norma de acordo com a sua população. No nosso caso, nós temos cerca de 18 mil habitantes, então nós temos a possibilidade de ter 11 até 11 vereadores, que é o que temos atualmente, né? E foi, lembrando, a partir da eleição de 2016 que tivemos as 11 vagas, pela primeira vez na história. Até a eleição de 2012, nós sempre tivemos 9. Em 2016 foi votado a lei que aumentou o número de vereadores, na realidade foi votado em 2015. Foi votado em 2015 e a primeira eleição com o número de 11 foi 2016. 2016, 2020 e agora 2024 será a terceira eleição com um número de 11 vereadores. Pode falar, Marcelo, pode perguntar. Está com a mão levantada? Eu ia perguntar assim, sobre a Assembleia, né? Funciona como uma Câmara, no caso, né? Também, também é limitado pela quantidade de habitantes, a Assembleia deve ser Também, também. também. É. Inclusive aqui em Alagoas, com o censo agora, o resultado preliminar, com o resultado preliminar do censo agora de 23, vamos perder um deputado federal e dois estaduais. Vai diminuir de 27 para 25 estaduais e de 9 vai diminuir para 8 federal. Pela população. A gente perdeu, a população de Alagoas diminuiu e a gente vai perder 2 vagas na Assembleia Legislativa e uma vaga no Congresso Nacional de Deputado Federal. Justamente, Marcelo, essa regulação, ela faz parte no caso da Assembleia Legislativa, que regula isso. Agora, quando há uma diminuição na população, caso aqui no censo a gente diminuísse para 14 mil habitantes, o que aconteceria com essas 2 vagas? O pessoal, os atuais 11 terminariam o mandato. Agora, não, ninguém ia ser cassado e iria perder o direito que foi conquistado no voto na eleição de 2020. Ninguém, não iria acontecer isso. Aí ele terminaria o mandato em 20, só que em 24 não teríamos mais 11 vagas, só seriam 9. Aí tem algumas cidades no estado de Alagoas que vai diminuir o número de vereadores. Vai acontecer porque houve uma diminuição de habitantes e nessas cidades e vai haver essa diminuição, né? E no caso, a termo de estado, nós vamos perder 2 vagas para a Assembleia Legislativa, vamos diminuir de 27 para 25 deputados estaduais e de 9 vai diminuir para 8 deputados federais. Dúvidas, perguntas até agora? Nenhuma?
Eu quero ver se vocês vão ser assim tão assim passivos no TED a TED, né? No TED a TED. Eu quero ver. Tá chegando, tá chegando. Dia 25 aí, tá pertinho, tá pertinho. Vamos lá, gente. Aqui a gente tem a questão 30, uma proposta de emenda à lei orgânica de determinado município, visando a regulamentação do processo legislativo no âmbito municipal. Pretende, dentre outras previsões, estabelecer que a sanção expressa ou tácita do prefeito à proposição legislativa aprovada pela Câmara Municipal supre a eventual inobservância de iniciativa do Poder Executivo. Nessa hipótese, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, se aprovada nesses termos, a emenda à lei orgânica será. O que essa emenda pretende? Essa emenda pretende regulamentar o processo legislativo no âmbito municipal. Dentre outras previsões, estabelece que a sanção expressa é a assinatura do prefeito concordando com o projeto aprovado, e tácita é quando é em partes. A proposição legislativa aprovada pela Câmara Municipal supre a eventual inobservância da iniciativa do Poder Executivo. Nessa hipótese, à luz da Constituição e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, se aprovada nesses termos, a emenda à lei orgânica será. Nós temos aí inconstitucional, constitucional, constitucional, constitucional ou inconstitucional. 2, inconstitucional e 3 constitucionais. O que a gente tem que entender? Existem prerrogativas únicas e exclusivas do Legislativo e existem prerrogativas únicas e exclusivas do Executivo. A proposta de emenda à lei orgânica, ela visa regulamentar o processo legislativo no âmbito municipal, pretendendo, dentre outras previsões, estabelecer que a sanção expressa ou tácita do prefeito, a proposição legislativa aprovada pela Câmara, supre eventual inobservância da iniciativa do Poder Executivo. Eu estou entendendo, o que eu estou interpretando dessa questão é que existe aí uma interferência do Legislativo nas atribuições do Executivo, né? Supre a eventual inobservância de iniciativa do Poder Executivo. A gente viu, ao estudar a lei orgânica, a gente viu algum momento que o Legislativo pode suprir a competência do Executivo, ou o Executivo pode suprir a competência do Legislativo. A gente viu alguma parte que determina que uma competência exclusiva do Executivo, a criação de cargos. Criação de cargo, funções, salários, extinção de cargos, isso é competência exclusiva do Executivo. O Executivo tem que mandar o projeto para a Câmara Municipal para ser votado. O Legislativo pode criar cargo, o Legislativo pode suprir essa falta, caso o Executivo não cumpra. Uma prerrogativa exclusiva do Legislativo. O Legislativo, a questão do salário, da remuneração do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários dos próprios vereadores. É competência exclusiva do Legislativo. O Executivo pode ir lá e encaminhar um projeto de lei com reajuste para a Câmara decidir, ou seja, o Executivo pode suprir caso a Câmara não faça o projeto de lei, o Executivo pode ir lá e fazer. No caso do concurso aqui que a gente viu a aprovação do pré-edital, né? Aí, caso a Câmara ache que o município tenha que ter um cargo que não foi contemplado lá,
A Câmara vai e pode criar esse cargo? Sim ou não? Sim ou não, gente? Não, não pode. Não pode. Quando a questão está afirmando cargo que o prefeito que cria, salário de vereadores, prefeitos e vice-prefeito e secretários é a Câmara. Não tem exceção. Cada um faz as suas obrigações e o que é de exclusividade de cada poder é feito. Quando ele fala que essa partezinha aqui, que vai suprir a inobservância do poder executivo, ele está dizendo que vai interferir no poder executivo. E aí a gente não pode. Então, essa lei criada seria inconstitucional. A gente já sabe que o problema já está colocando que ela é inconstitucional. Então, ou é letra A ou é letra E. Né? Só que o que, que a gente vai. Qual é a diferença aqui? Aqui, na questão constitucional, ele está falando aqui no Supremo Tribunal Federal e aqui está falando no Tribunal de Justiça Estadual. Como é uma legislação municipal e o município está regido e está sob a jurisprudência do Tribunal de Justiça Estadual, a diferença está aqui. É inconstitucional por quê? Porque está ofendendo o processo legislativo. Não pode haver interferência num poder no outro. O legislativo não pode interferir no executivo. É a observância obrigatória no âmbito estadual e municipal, sendo passivo de controle por meio de representação de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça Estadual. Por quem é que controla a constitucionalidade inicial? É o Tribunal de Justiça Estadual. Ele vai controlar e essa inconstitucionalidade em si, ela vai estar na confronto, essa lei está em confronto com a Constituição Estadual. É o primeiro corte, né? Caso fosse recursado, a Câmara perdesse no Tribunal de Justiça e recursasse, é que ela ia chegar no Tribunal de Justiça. Não, no Supremo Tribunal Federal, que não é o caso, né, gente? Mas a gente tem que compreender, gente, esse tipo de questão, a gente tem que analisar o que ele está dizendo. Essa lei, ela visa o quê? Que a sanção do prefeito, tácita ou expressa, supre a inobservância da iniciativa do Poder Executivo, ou seja, um projeto do Poder Executivo, que é de iniciativa do Poder Executivo, se a Câmara quiser criar, ela pode. É o que ele está dizendo. E isso a gente sabe que não pode. A Câmara tem as prerrogativas exclusivas dela, o Executivo respeita essas prerrogativas, o Executivo tem as prerrogativas exclusivas dele, a Câmara respeita, né? Ficou claro, gente? Dúvidas, perguntas? Essa tá de graça, essa. Mas me diga aí qual é a resposta da 31. Leiam aí, vocês têm 2 minutinhos. Deixa aqui a minha água.
Muito bem, muito bem. Todo mundo está ligado. Estamos falando da letra B como resposta, né? Compete aos municípios legislar tanto sobre matéria de interesse local como regional? Não. Regional, não. Regional não é, não é competência do município. O município são regidos por lei orgânica votada em 2 turnos, aprovada por 2/3 dos membros da Câmara, né? Letra C. A composição do município será sempre 9 vereadores. Será sempre, é o erro, né? Não. Depende da quantidade de habitantes, né? Depende da quantidade de habitantes. O outro erro é aqui, independentemente do número de habitantes, né? Esse independentemente é que deixa a questão ser errada. Os municípios são fiscalizados pela Câmara Municipal, pelo Tribunal de Contas, a Assembleia Legislativa não. A Assembleia Legislativa não fiscaliza o município. Com essa afirmação, um deputado estadual, ele tem autoridade de vir numa escola pública do município de Lagoa da Canoa, uma escola pública municipal, ele tem autoridade de vir querer dar carteirada para fiscalizar? Sim ou não? Botem aí no chat. Hein, gente? Um deputado estadual tem autoridade de chegar numa, numa escola municipal e dar carteirada para querer fiscalizar? Não, muito bem, Jefferson. Não tem. Não tem. Deputado pode chegar aqui na nossa cidade, fiscalizar uma escola estadual, um órgão estadual que tenha, aí pode. Mas uma escola municipal, ele pode visitar, normalmente. Mas chegar lá com essa de que veio fiscalizar, não. Quem tem esse papel é o vereador. Os vereadores é que têm esse papel, eles têm o direito de fiscalizar, né, as escolas, os PSF, os CREAS, o CRAS, os órgãos municipais, as secretarias municipais, tranquilamente, né? Mas o deputado não tem essa autoridade, né? Vamos lá para a próxima. A Câmara Municipal de Lagoa da Canoa constatou que o número de vereadores atualmente existente não se ajustava às necessidades locais, o que deu início a um movimento visando a sua alteração. A alteração pretendida deve ser promovida aonde é que tem que ser feita essa alteração? Qual é a lei que rege o número de vereadores? E é a que define, qual é a lei que define? A gente estudou, acho que na aula passada, a gente falou nisso lá, o artigo que falava que o número de vereadores, que até eu citei, disse, olha, gente, a lei orgânica, ela não foi atualizada ainda, acho que teria que ser atualizada, porque ainda está lá, que era 9, né? A composição da Câmara, né? E não é, né? A composição da Câmara atual são 11, né? Então, a gente sabe que é a lei orgânica que vai ser alterada, né? E qual é a regra? Qual é a regra? É a questão da receita ou é a questão do número de habitantes? Para que determina o número de vereadores? É o número de habitantes ou é a questão de receita, de renda do local? Que é o que a gente tem aqui. Letra B fala: observar certo limite fixado conforme o número de habitantes,
Ou letra D, deve observar certo limite fixado conforme a receita local. Número de habitantes, muito bem. O que nos dá a alternativa B como resposta, né? A alteração para número de vereadores, ela é feita na lei orgânica e ela observa os limites. Quais são esses limites? A questão da quantidade de habitantes existente no município, né? Essa regra é o que define se é 9 ou se é mais de 9, né? Até 15 mil são 9. Passou de 15 mil até 25, pode ser 11. De 25 a 35, pode ser 13. E vai assim, vai aumentando, até chegar ao máximo, que é 55, que é o do estado de São Paulo, né? Do estado não, da cidade de São Paulo. Da cidade de São Paulo, que é a maior cidade da América Latina, né? Não é só do Brasil. Ela é a maior cidade da América Latina, né? E uma das maiores do mundo, né? Perde para Tóquio, para Nova York, mas está lá figurando entre as 5 maiores do mundo. A nossa São Paulo. Então, gente, quando falar em número de vereadores, alteração, a Câmara altera a lei orgânica, né? Lembrando, processo legislativo para alterar a lei orgânica, votação em 2 turnos, separadas, uma sessão e outra, no mínimo entre 10 dias, e 2/3 dos votos da Câmara para poder ser aprovado, né? 2 turnos, 2/3, separada entre votação entre uma sessão e outra, 10 dias. Lembrando, gente, a primeira sessão tem que ser votada, tem que ter 2/3, e mesmo tendo os 2/3 na primeira, na segunda tem que ser votado novamente. E tem que ter os 2/3 também, né? Ah, não, a gente deixa para votar só na segunda. Não, não, tem que ser votado na primeira e na segunda. A alteração à lei orgânica são 2 votações. Atribuições do prefeito municipal, né? O chefe do executivo do nosso município, ele tem algumas atribuições. No artigo 49, compete ao prefeito municipal ou à prefeita municipal, né? No caso, atualmente, nós temos uma prefeita, né? E a lei não, não tem essa alteração, mas deveria ter. Aqui, ter prefeito ou prefeita, né? Exercer, faltou aqui um R, né? Exercer a representação do município, né? O chefe do executivo é o representante do município. Promover a articulação com as entidades comunitárias e órgãos representativos de classe, visando integrá-los no processo decisório municipal. É uma função do chefe do executivo ter essa articulação com entidades, associações, órgãos, sindicatos, federações, para participar do processo de decisão no município, né? Isso a gente pode ver, a gente visualiza nos encontros, né? Quando quando o chefe do executivo recebe o sindicato, as federações e debatem e apresentam proposta de reajuste e contraproposta, né? Negocia, é o processo decisório, né? Está sendo construído a decisão ali sobre database, né? Reajuste anual, né? Isso é feito e é a obrigação a atribuição do chefe do executivo fazer. Manter as relações intergovernamentais, estimular a colaboração intermunicipal, ou seja, por isso que existe a Associação dos Municípios Alagoanos, né, a AMA, que promove essa relação entre gestores, né? Tá agora acontecendo um processo entre a Prefeitura de Feira Grande, Jirau e Canoa, né? Para a realização do concurso. Essa relação intergovernamental é atribuição do chefe do executivo de fazer, né? Os 3 chefes do executivo estão conversando, chegaram a um denominador comum, passaram delegaram essa responsabilidade para as comissões do concurso,
e estão fazendo esse processo para chegarem à conclusão e a prova ser no mesmo dia, para os 3 municípios. Tem alguma coisa ilegal nisso? Não, de maneira nenhuma. Não existe nenhuma ilegalidade nisso, né? Os 102 municípios quisessem fazer isso ao mesmo tempo, poderia, sem problema nenhum. Eu ficaria até melhor, né? Porque aí cada município e o pessoal ia fazer concursos no seu município, né? Expedir intenções, ordens de serviço, circulares, portarias e outros atos indispensáveis à ordenação das atividades administrativas. É a atribuição do prefeito despachar, né? O que chama despachar. É, as intenções, as ordens de serviço, as circulares, as portarias, os decretos, tudo é atribuição do chefe do executivo. Exercer o controle hierárquico no âmbito do poder executivo, né? A hierarquia maior é o chefe do executivo, né? Sem prejuízo da ação concorrente à autoridade e órgãos responsáveis pelo controle administrativo interno, preventivo e corretivo, né? O chefe do executivo é a autoridade maior do município, né? Inclusive, ninguém no município, mesmo com gratificações, pode receber um salário maior do que o do chefe do executivo. O maior salário, maior remuneração é do chefe do executivo, né? Não pode existir o TOTA, né, Marcelo? O TOTA não pode existir. Aplicar sanções administrativas no âmbito de sua competência. O responsável pelas sanções, gente, é o chefe do executivo. Ele pode delegar as sanções de advertência e de suspensão. Ele pode delegar essas duas. Mas demissão, ele não pode delegar. A demissão só pode ser assinada pelo chefe do executivo. Caso alguém sofra um processo administrativo e decorra desse processo, depois de ampla defesa, de direito de defesa, de todo o processo, a pessoa seja punido com pena de demissão, quem vai assinar essa demissão é ser o chefe do executivo. Não pode ser o secretário, não pode ser o diretor, tem que ser o chefe do executivo. Essa função, nesse caso da demissão, ela é indelegável. Pode-se delegar a suspensão, que é médio, né? E a advertência, que são as 3 penalidades que podem acarretar um processo administrativo: advertência, suspensão e demissão. Mas só quem pode demitir é o chefe do executivo, depois do processo administrativo, né? Prover e desprover os cargos públicos na conformidade do que dispuser a lei, né? O prover e o desprover é a questão das convocações que tem que ser feitas, das contratações que tem que ser feita, né? Do chamamento no concurso, né? O desprover é quando um servidor evolui na carreira, que ele é promovido na carreira, né? Que é quando você tem uma ascendência na, na escolaridade, Aí você é promovido. Aí o cargo anterior fica vago. Aí foi desprovido aquele cargo anterior e foi provido o cargo seguinte, né? Na carreira, na hierarquia da carreira daquele profissional. E aí a convocação se tiver carência, necessidade, vai convocar alguém para o cargo anterior, né? Enquanto o outro profissional já está evoluindo na carreira. Convocar extraordinariamente a Câmara Municipal quando encontrando-se esta em recesso, sobrevenham matérias exigidoras de deliberação urgente. Caso tenha necessidade, o recesso, a gente sabe que o processo legislativo, no ano, ele é dividido, né, no primeiro semestre, do dia 15 de fevereiro até o dia 30 de junho. No segundo semestre, de agosto, só não me recordo agora o dia exato de agosto. Acho que é início de agosto, acho que é 1º de agosto até o dia 16 de dezembro, mais ou menos. São 2 semestres
Aí, mês de julho, porventura, mês de julho é o mês de recesso da Câmara. Mas o chefe do executivo, a chefe do executivo recebeu um convênio e que necessita urgentemente da aprovação da Câmara. Aí o chefe do executivo vai convocar a Câmara extraordinariamente com a matéria definida, onde a deliberação só pode ser aquela matéria que foi alvo da convocação. Foi o convênio que chegou e teria que ser votado rapidamente para não perder o recurso. Aí só vai ser votado, discutido aquela matéria, naquela reunião extraordinária. Não vão resolver outra matéria que não seja que foi algo da convocação. Então, toda vez que a Câmara for convocada extraordinariamente, ela só vai debater e votar o produto, a matéria que foi convocada, da qual foi convocada. Dúvidas, perguntas até agora nas atribuições do prefeito? Exercer, com o auxílio dos secretários municipais, a direção superior da administração municipal, né? A administração municipal, a gente viu, é exercida pelo executivo com o auxílio dos secretários municipais. Os secretários municipais, eles recebem a delegação própria de cada pasta, onde eles são responsáveis por auxiliar o chefe do executivo, né, nas atribuições daquela pasta, né? A gente viu no estudo do nossa cidade, Lagoa da Canoa, cidade da gente, né? Lá tem lá 11 secretarias nós possuímos e cada secretaria está lá responsável por uma atribuição, que é auxiliar, coordenar o chefe do executivo, a chefe do executivo, no caso, atualmente, nas funções. A educação tratada de educação, a cultura tratada de cultura, o esporte, lazer e juventude tratada do esporte, lazer e da juventude, a agricultura tratada da agricultura, né, dos processos produtivos, transporte dos transportes, né? A gente viu cada uma dessas. Esse auxílio das secretarias é a administração municipal, né? Um colaborando com o outro, né? Iniciar o processo legislativo, né? A primeira sessão do ano, o chefe do executivo participa desse processo legislativo, né? E dá início aos trabalhos. Sancionar, promulgar e fazer publicar leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução, é atribuição do prefeito municipal também. Dispor sobre o funcionamento dispor sobre o funcionamento e organização da administração pública municipal, né? Como vai funcionar, horário de funcionamento, e a organização do fluxograma, do organograma de cada secretaria, de cada setor, tudo isso é função da chefe do executivo, no caso, né? Que esse trabalho dessa organização ele é feito junto com a Secretaria de Administração. Secretaria de Administração que auxilia a chefe do executivo a organizar isso, né? Como vai funcionar a administração pública como um todo. Escolas, PSFs, CREAs, CRAs, secretarias, tem o funcionamento do museu, lá o Antônio Dedé, tudo é definido pela chefe do executivo. O 13º, remeter mensagem e plano de governo à Câmara Municipal. Alguém está chamando aqui na porta. Remeter mensagem e plano de governo à Câmara Municipal por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do município e solicitando as providências que julgar necessárias. Primeira sessão legislativa do ano que ocorre no... Oi, manda ele entrar. Primeira sessão, como eu estava falando, chegou aqui o colega Damião, que é porteiro lá na Escola do Estado.
provavelmente vai me tirar algumas dúvidas sobre o processo para aumento da carga horária, que está aberto para os servidores administrativos do Estado, o aumento de carga horária, aí deve ser isso. Mas aí, como já está próximo do intervalo, eu vou atender ele e a gente dá uma paradinha para, depois de eu ler esse slide, viu, gente? Aí a gente dá uma paradinha de intervalo. Aí vamos lá, terminando aqui esse slide. Primeira sessão da Câmara, sendo um pouquinho, Damião, a gente conversa já. Eu estou terminando, terminando esse slide para ter intervalo aqui na aula. Aí, a primeira sessão legislativa, ela é a sessão de abertura do mandato, que é a sessão que dá posse ao prefeito, ao vice-prefeito, aos secretários e aos próprios vereadores. Nessa primeira sessão, que é sempre no ano pós-eleição, o chefe do executivo tem que apresentar à Câmara o seu plano de governo. Já entrega o plano de governo juntamente com todas as reivindicações, todas as legislações que ele tem para iniciar o trabalho legislativo, né? É isso que está nos colocando aqui o 13º artigo nas atribuições do chefe do executivo, né? 14º, conferir as condecorações e distinções honoríficas, né? Todas as condecorações, honrarias, tudo é também atribuição do chefe do executivo. 15º, enviar à Câmara de Vereadores o plano plurianual, o projeto de lei de diretriz orçamentária e a proposta do orçamento previsto na lei orgânica. Plano plurianual, primeiro ano de mandato. Primeiro ano de mandato, até abril, tem que chegar o plano plurianual, que é o plano que vai reger os 4 anos seguintes de mandato, né, com relação ao orçamento. Lei de diretrizes orçamentárias tem que ser enviada até 30 de abril, a lei de diretrizes orçamentárias, que é votada antes do recesso, né, até o dia 30 de junho. A lei orçamentária anual é sempre encaminhada até 16 de setembro, salvo me engano, a data, mas mais na frente a gente relembra. E é votada até o último dia do recesso de dezembro, né? Então, essa questão das leis orçamentárias, elas têm que ser cumpridas essas datas. O plano plurianual lembrando, ele é votado no primeiro ano de mandato e vale pelos 4 anos seguintes. Sempre pega o primeiro ano do mandato seguinte. Atualmente, o plano atual, ele vai até 2025. Foi votado em 2021, para valer 2022, 23, 24 e 25. Aí, em 25, o novo chefe do executivo vai apresentar à Câmara o plano plurianual que vai valer até 2029. E 25 é o plano atual, que está valendo agora em 24, e 25 vai valer ainda. Aí 25 é votado, aí começa a valer em 26 o novo plano plurianual até 29. Dúvidas, perguntas? Requisitar a força policial sempre que necessária ao garantimento da ordem pública, proteção do patrimônio municipal, bem assim, no asseguramento da desembaraçada ação dos poderes públicos municipais, né? Questão de precisou da força policial, o chefe do executivo tem autonomia e autoridade para requerer esta força policial. Viu, gente? Vamos parar agora com o intervalo, né? A gente para os 15 minutinhos